Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo a mais um Papo Espírita, uma live quinzenal do Centro Espírita Allan Kardec, onde você fica sabendo da análise da doutrina espírita, de fatos que acontecem, que acontecerão, conhece também datas importantes do movimento espírita e também recomendação de livros baseados no tema do nossa live. Começamos com uma oração, agradecendo a Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária, o grande arquiteto do universo, pela oportunidade de estarmos aqui juntos. Que Deus, Jesus e os bons espíritos nos protejam, nos amparem nesta jornada, para que possamos sair dela um pouco melhor do que quando iniciamos, com um pouco mais de conhecimento, uma base maior para a nossa vida diária. E o Papo Espírita de hoje é baseado numa notícia. O fenômeno El Niño promete mudar completamente o clima de inverno em Santa Catarina. Santa Catarina pode ter seu clima de inverno completamente alterado por conta do fenômeno El Niño, levando em conta a estação que começou no dia 21. Nós vamos aí tentar entender as consequências deste fenômeno para nós catarinenses. De acordo com o site do Climatempo, a região sul terá maior volume de chuva por conta do fenômeno e mais atuação de frentes frias. O fenômeno já começa a trazer mais chuvas a partir do mês de julho. Já a Defesa Civil de Santa Catarina aponta que nos meses de julho e agosto a tendência é de chuva dentro ou acima da média. Nesses meses, o fenômeno El Niño já poderá estar influenciando o regime de precipitação no estado. Ao contrário de outros anos, a previsão é de menos massas de ar frio atuando no estado. Há também o risco de que a estiagem no Grande Oeste seja amenizada até revertida nos próximos meses. Uma notícia boa. Outro alerta é que a chance de eventos de chuva volumosa, com risco de inundações, enxurradas e deslizamentos. Haverá também episódios de frio intenso, com registro de temperaturas negativas, como aconteceu nos 2 dias que antecederam o inverno e também no dia da entrada do inverno. Então, o que é o El Niño? O El Niño não é nada mais, nada menos do que um fenômeno atmosférico oceânico caracterizado por um aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico tropical em decorrência do enfraquecimento dos ventos alísios. E isso vai afetar a economia. No começo do ano, um estudo feito pelos cientistas Christopher Callahan e Justin Makin, da Universidade de Dartmouth, publicado na revista Science, mostrou que o fenômeno impacta também a economia global. Segundo o artigo publicado somente este ano, o fenômeno deverá provocar um rombo de 3 trilhões de dólares, ou seja, 14,8 trilhões de reais na economia global até o ano de 2029. Então, é interessante a gente estar atento para o que acontece à nossa volta, principalmente para o nosso meio ambiente. E já que este é um programa espírita, né? Vamos analisar o que a doutrina espírita nos coloca a respeito do meio ambiente e da ecologia. Viajando pelas obras de Allan Kardec, a gente compreende que o espiritismo ou a doutrina espírita, ela possibilita o resgate da relação entre o ser humano e o meio ambiente, pois, ao ancorar-se nas leis morais de Deus, como um caminho para a nossa reforma íntima, ou seja, a nossa mudança, contribui imensamente para a preservação da ecologia, ou seja, do meio ambiente. Tanto no sentido íntimo como no sentido do meio externo.
Então a gente percebe que em diversas passagens, não só do Evangelho segundo o Espiritismo, mas também das demais obras de Allan Kardec, há uma preocupação com o meio ambiente, porque a sua degradação, a sua poluição, está originada no egoísmo e também no materialismo. Então, vamos começar a nossa viagem pela capítulo do Evangelho. No capítulo 25, que tem como título Buscai e Achareis, ele está relacionado com as leis do trabalho e do progresso, e pontua que a Terra produzirá bastante para alimentar todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar os bens que ela dá, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo. Quanto à fraternidade reinar entre diversos povos, como entre as províncias do mesmo império. O supérfluo momentâneo de um suprirá a insuficiência momentânea do outro, e cada um terá o necessário. Então, aqui nós já vemos que Allan Kardec, há mais de 150 anos, já estava preocupado com o meio ambiente lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E isso está baseado, como eu disse, nas leis morais, que são a lei de conservação do trabalho e também do progresso. Então, no Evangelho, Kardec nos ensina o desapego dos bens terrenos e a prática do amor e da caridade. Transportando esta lição para os princípios ecológicos, percebemos o quê? O conceito de sustentabilidade, que está impregnado por esses mesmos valores. Quando se fala em desenvolvimento sustentável, em consumo sustentável, pretende-se que o uso dos recursos naturais seja feito de forma a não exauri-los, ou seja, de forma equilibrada. Alguns dias atrás eu li uma reportagem que um cientista colocava que o mundo não suporta o nível de consumo que todos nós estamos tendo nos dias de hoje. Então, está na hora da gente parar, pensar e analisar se nós não estamos sendo muito consumistas. Com certeza, todos nós queremos ter um padrão de vida dos americanos, um padrão de vida europeu. Só que isso é humanamente insustentável. É claro que a situação ainda não está pior, porque em muitos locais dos países do hemisfério sul, que vamos dizer assim, que é a banda pobre do planeta, muitos vivem com menos do que o necessário. Só que, como diz o Evangelho, do supérfluo de muitos, mataria a fome dos outros. Então, está na hora da gente parar, meditar e analisar o nosso conceito de consumo. E lá atrás, no Livro dos Espíritos, na mesma lei de conservação, Allan Kardec nos fala a respeito das necessidades. Na pergunta 704 do Livro dos Espíritos, ele questiona: Deus, dando ao homem a necessidade de viver, fornece-lhe sempre os meios? E a resposta dos Espíritos é sim. Se não os encontra, é porque não os compreende. Deus não poderia dar ao homem a necessidade de viver sem dar-lhe os meios. Por isso, faz a terra produzir para fornecer o necessário a todos os seus habitantes, porque só o necessário é útil, o supérfluo não é jamais. Então, aqui nós vemos que já há 150 anos ainda não havia esta preocupação com o necessário e com o supérfluo. Allan Kardec e os espíritos já traziam essa preocupação, por quê?
Porque eles sabiam como a Terra iria se desenvolver e já estavam prevendo os problemas que iriam acontecer. Então é importante a gente perceber que todos nós temos o livre-arbítrio, ou seja, também temos a lei da liberdade. É claro que, com a lei da liberdade, todos nós somos livres para buscar o nosso aperfeiçoamento moral e acelerar o ritmo da nossa evolução. Só que esquecemos que a liberdade acarreta o quê? Responsabilidade. Todos nós temos responsabilidade com o que está acontecendo. Chuva ácida, poluição atmosférica, lixo atirado a céu aberto. Todos nós temos o livre-arbítrio de fechar os olhos e fazer que não vemos o que está acontecendo. Mas todos nós somos aí responsáveis pelo que está acontecendo. Então, não é a natureza que é responsável pelos problemas. Muitas pessoas acabam negando o aquecimento global, dizendo que não é necessário tomar nenhuma medida, porque isto é algo intrínseco da Terra? Não. A lei de destruição nos coloca que é necessária a destruição, ou seja, nós precisamos, para nos alimentar, destruir, mas vem aí a destruição abusiva. Um exemplo, a caça por esporte. A caça por esporte é uma destruição abusiva. Bem, então, vamos substituir a caça por esporte por alguma outra coisa que seja menos prejudicial ao meio ambiente. E é importante a gente lembrar que, além do Evangelho segundo o Espiritismo, do livro dos Espíritos, nós temos também, em uma outra obra de Allan Kardec, que é a sua quinta obra lançada, que é a Gênesis. É importante lembrar, a base da doutrina espírita é o livro dos Espíritos, que traz a nossa parte filosófica. Depois, a parte científica é analisada no livro dos Médiuns, que é um guia para que possamos compreender a comunicação com o plano espiritual e fazê-la da maneira correta. Depois, vem a parte moral, que é a parte que mais temos dificuldade, que é a nossa evolução moral, que está na terceira obra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que não é nada mais, nada menos do que as palavras do Mestre Jesus, há 2000 anos atrás, que foram interpretadas e esclarecidas por Allan Kardec. É um guia da felicidade, é o guia mais seguro que nós temos de chegar à tão sonhada felicidade. Depois, vem uma análise da justiça divina no livro Céu e Inferno. E, finalmente, Kardec encerra o Pentateuco com mais um livro científico, que é a Gênesis. É importante a gente lembrar, nós muitas vezes vemos o Espiritismo, só pelo seu lado moral, como mais uma das religiões que existem no planeta. Mas a definição que Allan Kardec nos dá de Espiritismo é que é a ciência que estuda a origem, o destino, bem como as relações dos espíritos com o mundo corporal. Então, é um grande guarda-chuva que abrange todas as ciências. Então, a ecologia, o desenvolvimento sustentável estão incluídos dentro da base da doutrina espírita. E estávamos falando da Gênese, né? No seu capítulo 14º, item 12, Allan Kardec coloca que assim tudo se liga, tudo se encaixa no universo. E tudo está submetido à grande harmonia da lei de unidade, desde a materialidade mais compacta até a espiritualidade mais pura. Ou seja, tudo está interligado no universo. Então,
se quisermos fazer a nossa evolução, nós estamos ligados aos demais espíritos e também estamos ligados ao planeta Terra, que é o local onde nós vivemos, e por ser a nossa casa, nós temos que seguir o exemplo das nossas casas, mantendo-a limpa, de maneira a utilizá-la corretamente. Mas, ainda na Gênese, Allan Kardec nos coloca o seguinte: uma vez que os elementos constitutivos dos seres orgânicos e dos seres inorgânicos são os mesmos, que vêm incessantemente sob o império de certas circunstâncias formarem as pedras, as plantas, os frutos, pode-se concluir que os corpos dos primeiros seres vivos se formaram, como as primeiras pedras, pela reunião das moléculas elementares, em virtude da lei de afinidade, à medida que as condições de vitalidade do globo foram propícias para tal ou qual espécie. Aqui Kardec sintetiza um pouco mais aquilo que nós colocávamos quando ele dizia que tudo se liga, tudo se encaixa no universo. Nós percebemos que os espíritos que estão reencarnando utilizam o quê? Para a formação do corpo, os elementos constitutivos da Terra. Então, se nós poluirmos a Terra, com certeza isso vai se refletir nos nossos corpos. Na atual encarnação, já estamos percebendo que a poluição está nos afetando e vai afetar a todos nós também no futuro. É interessante a gente pensar, porque muitas vezes nós pensamos que não nos preocupamos muito com o que está acontecendo no planeta, porque acreditamos que vou deixar herança para os meus filhos, para os meus netos, para aqueles que vierem depois, e nos esquecemos que aqueles que vêm depois somos nós mesmos que voltaremos ao planeta através da reencarnação. Então, tudo aquilo que nós poluirmos, tudo aquilo que nós destruirmos, nós vamos ter que retornar para recompor novamente. Então, vamos agora à nossa parte musical. É uma música infantil. Por quê? Por que eu selecionei uma música infantil? Porque nós precisamos incutir nas nossas crianças, já está sendo feito isso na escola, o cuidado que nós temos que ter com o meio ambiente, porque, infelizmente, nós velhos não conseguimos fazer isso. Então, a nossa esperança são as gerações seguintes. Então, vamos à nossa parte musical do Papo Espírita. Vamos cuidar e lixo não jogar na natureza. Vamos reciclar, vamos cuidar do nosso planeta. Vamos cuidar dos rios e do mar, do meio ambiente, do ar pra respirar, da água pra tomar. Vamos cuidar da gente. O sapo faz croque, 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 e pula sem parar, sem parar. Pula, criança, entre nesta dança da natureza. O sapo faz croque, 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 e pula sem parar, sem parar. Pula, criança, entre nesta dança da natureza. Vamos cuidar e lixo não jogar na natureza. Vamos reciclar, vamos cuidar do nosso planeta. Vamos cuidar dos rios e do mar, do meio ambiente,
natureza. E então, vamos cuidar da natureza? Pois é, essa é a nossa recomendação. Vamos agora analisar os fatos espíritas que aconteceram na segunda quinzena do mês de julho. No dia 15 de junho de 1974, a editora Thomas Cromwell Company dos Estados Unidos lança o livro O Cirurgião da Faca Enferrujada, do escritor John Fuller, versando sobre as operações do espírito Dr. Fritz através do médium José Arigó. É importante lembrar que foi lançado há pouco tempo um livro contando a história do médium José Arigó. No dia 16, em 1871, William Crookes entrega à Rainha Vitória da Inglaterra relatório confirmando a veracidade dos fenômenos mediúnicos produzidos pela médium Florence Cook. No dia 17, mas de 1832, ou melhor, em 1875, no dia 16, é iniciado o processo dos espíritas, procedimento judicial, condenando a prática das chamadas fotografias mediúnicas sob alegação de fraude. Realmente, o processo confirmou que algumas fotos mediúnicas eram fraude, como acontece hoje em dia. Pessoas fraudam os outros se dizendo médiuns. Em 1943, no dia 24 de junho, desencarna Ernesto Bozano, que foi cientista, pesquisador da fenomenologia espírita. A Federação Espírita Brasileira publica algumas de suas obras, entre as quais Animismo ou Espiritismo, A Crise da Morte, Pensamento e Vontade e Xenografia. É uma leitura que eu recomendo. No dia 26 de junho de 1937, Humberto de Campos, 2 anos e meio após a sua reencarnação, inicia o ditado da sua primeira obra mediúnica através da psicografia de Chico Xavier, que recebeu o título de Crônica de Aventura. Falando em Chico Xavier, no dia 30 de junho de 2002, noite em que o Brasil estava em festa, havia conquistado a Copa do Mundo, desencarna em Uberaba Francisco Cândido Xavier, maior médium do Brasil, com mais de 400 obras psicografadas, um exemplo para todos nós. Vamos à nossa indicação de livros, já que este Papo Espírita tem como motivo o meio ambiente, quando estamos analisando a influência do El Niño a partir da ótica da espiritualidade. O primeiro livro que nós indicamos é Espiritismo e Ecologia, do André Trigueiro, jornalista da Rede Globo, um dos participantes dos telejornais da Globo News. É um livro que, primeiro, ele pergunta o que Espiritismo e Ecologia têm em comum. Tem tudo em comum, porque são duas ciências que analisam o meio ambiente. Então, à medida que nós vamos avançando na leitura do livro, nós vamos nos surpreendendo com as afinidades existentes entre as duas áreas do conhecimento, que surgiram na mesma região do planeta há aproximadamente 150 anos. Espíritas e ecologistas utilizam a visão sistêmica para defender a biodiversidade, o uso sustentável dos recursos naturais e também o consumo consciente. Outro livro que nós recomendamos é Espiritismo e Desenvolvimento Sustentável. O autor é Carlos Orlando Villarraga. Ele coloca que, diante do padrão de consumo que nós estamos levando, vai levar ao esgotamento dos recursos do planeta que não são renováveis. E ele pergunta, como será o futuro da humanidade? Essa é uma importante reflexão que todos nós temos que fazer. Então, é importante nós lermos esse livro, onde ele coloca sua tese de sustentabilidade a partir da ótica da doutrina espírita. E o outro livro, finalmente, é uma cartilha, Casas Espíritas e Preservação Ambiental. É importante lembrar
que as casas espíritas também são responsáveis pela qualidade do ambiente que nos serve. E precisamos começar a implementar práticas sustentáveis também nas casas espíritas. Então, amigo e seguidor, este foi o nosso Papo Espírita, onde nós tratamos a respeito das influências do El Niño em Santa Catarina e fizemos uma análise a partir da ótica da doutrina espírita. Então, vamos encerrar a nossa live agradecendo a Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, o grande arquiteto do universo, pela oportunidade que tivemos de estarmos aqui reunidos para procurar compreender um pouco mais os dois mundos que nos cercam, o espiritual e o material, para que possamos, à medida que vamos compreendendo, nos transformando em pessoas melhores para chegar à tão sonhada felicidade. Encerramos com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa as nossas dívidas à medida em que perdoamos aqueles que nos devem e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. A todos, obrigado pela companhia e até o próximo Papo Espírita no Centro Espírita Allan Kardec. Um beijo no coração e até lá, então.